tem como título: Deus é um refúgio e um baluarte. Amém? Diga comigo: Deus é um refúgio e um baluarte. Você sabe o que é refúgio, né? Refúgio é um lugar de abrigo, aonde você se esconde do mal, aonde você se protege. Amém? E baluarte significa lugar forte, lugar que não treme. Quem crê nisso? Lugar que não é deslocado, lugar que não é abalado, que não é destruído. Salmos 91, versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi eu ao Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem a pestilência que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Não te sucederá nenhum mal, nem praga alguma tocará a tua tenda, nem praga alguma tocará a tua tenda, nem praga alguma tocará a tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Nas suas mãos eles te levarão, para que o teu pé não tropece em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque a mim tem encarecidamente me amado, também eu livrarei. Poloei um lugar alto, porquanto conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dela o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, nesse texto, o Senhor, e quando eu estava aqui, o Senhor falava muito ao meu coração, diante daquilo que foi pregado aqui hoje, através da vida do irmão Marcos, através dos louvores que vieram confirmando, que foi dito na palavra devocional, falando sobre aquele que, a palavra devocional falava sobre aquele que procura salvar a sua vida, perderá, mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achará. E que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua vida? Não é assim? Ou seja, Deus, ele olha para nós, e foi falado aqui nos louvores que foi entoado. Deus falou muito aos nossos corações, trazendo confirmação através dos louvores. E enquanto eu estava sentado, Deus falava muito ao meu coração acerca dos livramentos que Ele dá a nós e a nossa família, a nossa casa, a proteção, o seu cuidado e a sua salvação que estende a nós e a todos da nossa casa. E quando nós clamamos por salvação, não só para nós, como para toda a nossa família, Deus atende. Quem crê nessa palavra?
Você crê que Deus atende? Mesmo que você diga assim, contrariando o que eu estou falando, você diga, mas a Bíblia diz que a salvação é individual. Você tem que entender que a Bíblia não só tem um versículo para se ler. A Bíblia é completa. Se você for pegar pontos na Bíblia aqui, você vai ver que o que eu estou falando aqui é verídico, é verdade. A salvação ela é individual, sim. E eu vou lhe provar que Deus também atende a nossa oração quando nós clamamos por salvação na nossa casa. Quando nós clamamos por salvação pela nossa família. Eu sou prova viva disso. Meu irmão fez uma campanha em Lucas 1:27, porque para Deus nada não haverá impossível. Quando eu estava nas drogas, no tráfico, e ele estava orando por mim. Primeiro dia de campanha eu estava a vida piorando. Segundo dia de campanha minha vida estava virando de cabeça para o ar. Terceiro dia de campanha estava eu lá dando glória a Deus, misturado com aleluia. Porque a oração Deus ouve. Glória a Deus, aleluia. Então nós estamos diante de um texto que ele fala muito sobre proteção. Que ele fala muito sobre o cuidado de Deus, a proteção de Deus na nossa casa, na nossa família. Eu quero dizer que a salvação de Deus, Deus não veio com o propósito somente de salvar a mim e você. Ele veio com o propósito de, através de nós, ele alcançar também toda a nossa casa. Porque esse é o projeto do Senhor. Deus ele disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele olha para Abraão e diz, ser tu uma bênção, Abraão. Deus está dizendo, ser tu uma bênção, mesmo que o mundo queira virar de cabeça para o ar, seja você uma bênção. Levanta a tua mão nessa noite, ainda que no teu lado esquerdo ou do teu lado direito tenha pessoas que não queiram ser uma bênção, seja você uma bênção de Deus. Seja você abençoado. Oh glória. Então, nós estamos diante de um texto que fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia, meu Deus. E nós sabemos que isso é verdade. Nosso Deus é um Deus que nos protege. Ele é um Deus que nos guarda. Nós vamos pegar o Antigo Testamento lá no livro de Gênesis, e nós vamos ver Deus olhando para toda a terra, não vendo um justo sequer. Mas a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé, período antedilúvio. E nós sabemos que Noé, o que é que fez Deus achar graça em Noé? Mesmo que Deus olhando para toda a terra não viu justo. Deus olhava para a terra e via pessoas pecando, fazendo tudo que não agradava a Ele. Mas quando Deus olhou para um homem chamado Noé, Deus se agraciou, os olhos de Deus brilharam. Deus olhou para um homem natural, um homem que podia ir como Maria vai com as outras. E Deus olhou para aquele homem e achou graça. E o que fez Deus achar graça em Noé? A história vai dizer que Noé era um homem que procurava agradar o coração de Deus, porque ele procurava ir na contramão de todos. Era todo mundo procurando viver a vida errada, e Noé dizendo, não, eu vou procurar fazer o que é certo. Mesmo Deus olhando e não vendo um justo, Noé estava procurando fazer o que era certo. Então mesmo que Deus olhe para mim e não veja em mim uma perfeição, ao ponto de Deus me arrebatar dessa terra, porque se eu fosse perfeito, eu não estaria aqui, porque uma hora ou outra ele ia me contaminar. Então Deus, Ele olhando para a terra, não vê em nós perfeição, mas Ele olha em nós uma busca por perfeição. O apóstolo Paulo disse que estava lutando para alcançar a estatura de um varão perfeito. Ele não era perfeito, mas estava lutando para ser. E quando nós procuramos fazer o que é certo, a gente somos taxados de louco. E principalmente a sociedade hoje como está, que o errado é certo e o certo é errado. Então nós vamos observar Noé, ele indo na contramão de todos, Noé procurando fazer o que é certo. Quando as pessoas olhavam para Noé e viam que o que Noé aos olhos fazia, aos olhos dele, era inútil. Porque as pessoas olhavam e viam o bem que Noé procurava fazer, as pessoas olhavam para nós e diziam assim, isso é besteira. Fazer isso é besteira. Só que Noé, ele foi um homem que Deus achou graça nele, que Deus resolveu. Quando Deus olha para a terra e não vê um justo, Deus diz, eu vou destruir. E quando Deus pensa em destruir, Deus achou graça em Noé. Quando Deus acha graça em alguém, irmão, Deus diz, eu quero pousar o meu espírito nessa casa. E Deus resolve descer a
e dá a Noé estratégia para salvar ele e toda a sua casa e todos aqueles que dessem ouvindo a pregação que Noé fazia. Então Deus começa a usar Noé, como diz lá em Judas, perto do livro do Apocalipse, o livro de Judas, que só tem um capítulo. Judas vai falar que Noé era o pregador de justiça. Noé estava pregando para o povo. Noé falava num período em que não chovia. E Noé está pregando para o povo. Noé está dizendo para o povo que ia vir um dilúvio. Noé está pregando para o povo que a terra ia se acabar em água. E Noé está dizendo para o povo: se arrependam, se arrependam, se arrependam. Só que Noé, Deus agora, vendo que o povo não estava dando ouvido nem a mínima para o que Noé falava, Deus diz: Noé, eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Prepara uma arca, Noé. E Noé começa agora a construir a arca. Imagina aquele povo que taxou Noé como louco. Quando via Noé projetando a arca, chamava Noé de doido. Isso é um doido. E ignorava o projeto que Noé fazia. Quantas pessoas passaram por ali, olhavam Noé construindo a arca e diziam: isso é um louco, isso é um doido. Está perdendo tempo. Lembra do que foi dito? Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achava Noé estava perdendo a vida dele aqui na terra, mas estava achando a sua vida eterna com Deus. Ele estava construindo a arca. E a Bíblia diz que quando Noé está construindo a arca, quem está passando está zombando. Quantas pessoas fizeram vista grossa para o projeto que Noé fazia? Noé edificando a arca, e as pessoas viravam a cara para o outro lado para não ver o projeto de Noé. Só que chega um momento, irmãos, que Deus resolve agora dizer a Noé: Noé, chama todos da tua casa, aqueles que derem ouvido, pega os animais da terra em casal, coloca dentro dessa arca, porque vai vir dilúvio. Deus resolve agora mandar chuva 40 dias e 40 noites chovendo na terra diariamente, todos os minutos e segundos. 40 dias e 40 noites chuva sobre toda a terra. Já imaginou? Quando Deus começa a mandar chuva, Marquinhos, Noé entra com os seus filhos que deram ouvido, com as mulheres deles, e a Bíblia diz que ao entrar na arca, agora o dilúvio começa a cair. E quando o dilúvio começa a cair, aquele projeto que ninguém dava nada, que as pessoas diziam: esse projeto aí vai sair do canto, esse projeto aí não vai jamais andar. Quando eles começam a olhar agora, e eles viravam a cara para o outro lado, para não dar atenção para aquele projeto, quando eles vão passando agora e o dilúvio começa a cair, eles começam a ver a água subindo, começa a bater nos seus joelhos, começa a bater na sua cintura, começa a bater no seu peitoral. Quem não queria olhar para o projeto de Noé, quando olha agora, vê o projeto flutuando nas águas, eles começam a olhar e ver pessoas morrendo do lado deles, e ele olha para o projeto de Noé e diz: ali estava a minha salvação. Quantas vezes eu passei na frente desse projeto de Noé e virei as costas. Aleluia. E a água começa a subir. Quem não queria olhar para o projeto de Noé agora é obrigado a olhar, porque é a única coisa que consegue se sustentar sobre as águas. Aleluia. Eu imagino agora os homens começar a ver a água subindo, procurando os montes, a água começa a passar por cima de montes, a água começa, e eles começam a olhar o projeto de Noé flutuando nas águas. Aquele projeto que disseram que nunca ia andar, está andando por cima das águas. Deus faz o projeto de Noé subir, Deus faz o projeto de Noé flutuar. E as pessoas agora começam a correr nas águas e dizendo: ali estava a minha salvação. E Deus selou a porta da arca por dentro e por fora. Glória a Deus, aleluia. Então sabe o que eu quero dizer para você? Que dentro da casa de Noé estava toda a sua família. Mas sabe por que a família de Noé foi salva? Como eu disse a você, o projeto de Deus é salvar a nossa casa, salvar a nossa família. E Deus salvou a família de Noé porque também deu ouvido à pregação de Noé quando ele disse: entra na arca. Porque se resolvesse ficar do lado de fora, ia morrer também.
E não tinha essa de nós se compadecer depois, dar oportunidade não. Vem cá, vou abrir a porta agora para o meu filho entrar. Tinha boquinha não, irmãos. Deus selou dizendo assim, aqui não tem mais compaixão. Momento a hora da oportunidade é essa. A Bíblia fala sobre os homens que haviam morrido, que o homem que era rico, ele só veio lembrar que tinha irmão lá fora e precisava pregar para eles quando estava morto, quando não tinha mais solução. Aí ele disse, deixa eu voltar lá e pregar para meus irmãos, porque eu não quero que eles venham para cá, porque o lugar aqui é terrível. Sabe qual foi a resposta de Abraão? Lá fora tem Abraão e os profetas, ouçam a eles. O Evangelho está sendo pregado, irmãos. O Evangelho está sendo pregado e cabe às pessoas dar ouvido a esse Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo, ele é salvação para aqueles que crê. Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quem não crê vai ser condenado, mas quem crê será salvo. Glória a Deus. Isso é fato, a Bíblia nos relata isso. A morte de Cristo, ele morreu por todos, mas somente os que crêem que serão salvos. Quando ele vai se entregar, ele não faz essa missão, mas na hora da salvação, somente quem crê. Porque quem crê, mesmo que esteja morto, viverá. E o crer, irmão, para Deus, não é o crer que eu falo que creio. O crer que Deus quer que a gente faça é aquele crer em obras, em atitudes por fé. Porque Tiago disse, me mostra a tua fé sem obra, e eu te mostro as minhas obras pela fé. Aí nós vamos observar aqui que dentro daquela arca estava a família de Noé, estavam os animais que Noé chamou para entrar com ele naquela arca, e o projeto agora começa a flutuar nas águas, e ali houve salvação daqueles, porque depois de 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que foi aí que Deus lembrou de Noé e de todos os que estavam na arca, cessou a chuva, secou as águas, e o povo parou em terra seca, de forma que Noé, quando desce, a Bíblia diz agora para Noé e para os seus filhos, para que eles crescessem, fossem fecundos e prosperassem na terra e fossem felizes. Você não crê que Deus tem um projeto de salvação para a sua casa, para a sua família? Esse é o projeto de Deus para a nossa vida, um projeto que não só é para nós, é para abranger toda a nossa casa através de nós. Nós vamos observar o livro de Jó, capítulo 1, o que Deus é capaz de fazer na vida daqueles que Ele serva como escolhido, que lhe dá ouvido, que lhe entrega a sua vida sem reserva, confiando nele, depositando sua confiança nele. O que Deus é capaz de fazer? No livro de Jó, capítulo 1, versículo 10, olha o que diz o texto. Porventura não cercasses tu de bens? Cadê aquela versão? Projeto de Deus de salvação para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida, é um plano de salvação, e eu digo mais, essa salvação abrange em todas as áreas, em todos os aspectos que você possa imaginar. Proteção no lar, proteção na família. Você crê nisso? Tanto você está protegido, como todos aqueles que estão em volta de você. Deus guarda, Deus protege. Olha o que é que diz o texto aqui. Jó capítulo. Fechou? Isso. Olha só o que é que diz aqui, ó. Para você saber que o projeto de Deus para a tua vida. Olha o que é que diz aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 10. Porventura não ergueste uma cerca protetora. Sabe quem está falando aqui, desse texto? Isso aqui é um diabo falando acerca de Jó. O homem que Deus escolheu, o homem que Deus resolveu guardar ele e proteger. Olha o que é que diz. Satanás falando de Jó. Porventura não cercaste, não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família
e de tudo o que ele possui. Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Glória a Deus. Irmão, se entregar a Deus, entregar a vida a Deus, é você viver isso. Você sabia disso? Entregar a Deus é você viver isso. É o diabo olhar para você e dizer assim: eu tenho sede na tua vida. E Deus olhar e dizer: mas na vida dele, na vida dela, tu não toca. Glória a Deus. E o próprio diabo tem que falar: porventura tu tem erguido, Deus ergueu, Deus levantou, Deus estabeleceu uma cerca de proteção sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, e é a tua história Ele tem abençoado. Se tu crê nesta palavra com a mão levantada, dá um brado de glória, porque o próprio inferno tem que reconhecer que a bênção de Deus tem se estendido sobre a tua vida. Então, nós pegamos o texto de Salmos 91 e vemos que quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Quem está à sombra do Onipotente tem essa proteção, irmãos. Você pode não ver, você pode não perceber, mas quando o inimigo está em volta de você, o que você não enxerga, ele enxerga. A proteção que você não vê, ele vê. Deus diz no livro de Zacarias que Deus nos cercou como em volta de Jerusalém com uma muralha de fogo. Quando o inimigo quer nos rodear, ele percebe que nós estamos rodeados por uma muralha que Deus fez, e esta muralha é uma muralha de fogo. Glória a Deus. Aleluia. Pedro vai falar que Satanás está ao nosso derredor. Por que não ao redor? Está ao derredor, porque ao redor está os anjos do Senhor. E maior que os anjos é aquele que habita dentro de mim, você que é o Espírito Santo de Deus. Então quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Nós temos de Deus a proteção, o cuidado. Mesmo que você não veja, mesmo que muitas das vezes você tenha atribuído a sorte, ao invés de dizer, foi livramento de Deus. E ao invés de dizer, foi Deus que criou a oportunidade, foi Deus que me deu, você atribui até mesmo ao seu intelecto, à sua força, ao seu potencial, algumas conquistas que na sua vida você obteve. Eu quero que você saia daqui nessa noite atribuindo a Deus os livramentos que Ele te deu. Porque quando Davi, ele está cercado por um gigante de 6 dedos, 24 dedos, 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, em cada parte do pé. Então você imagina 6 dedos na mão, então dá 12 nas duas mãos, e mais 12 nos pés, 6 e 6, 24 dedos. Era o gigante, que quando vai atacar Davi quando vai se atacar, Davi um vacilo e um descuido, o gigante quase mata ele. E quando o gigante vai matar, um homem por nome de Joabe e Abissai vai lá e mata o gigante, e fere o gigante e livra Davi da morte. Mas quando Davi, nos Salmos, vai louvar a Deus, ele não diz, Abissai foi usado para me livrar, Joabe me livrou. Não, ele diz, o Senhor montou nos seus milhares de carros e voou montado em um querubim até mim e me livrou da mão do inimigo. Levanta a mão. Ele está dizendo, não foi Abissai, foi Deus, não foi Joabe, foi Deus. Aquele livramento foi Deus. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que um homem por nome Balaão, eu vou fazer uma mistura de textos aqui, mas eu quero que você entenda a mensagem. Um homem por nome Balaão, ele vai para amaldiçoar o povo, montado em uma jumenta. Quando ele monta na jumenta, profeta teimoso, rebelde, comprado porque foi vendido, deram preço a ele, ela aceitou.
escravizar o que pagaram. Quando ele muda lá jumento e vai lá para profetizar a maldição no meio do povo, no meio do caminho, ele entra no meio de uma fenda de uma pedra, no meio da fenda. Quando ele entra no meio da fenda, a Bíblia diz que a burra trava e não consegue andar para a direita. A burra começa a se mexer, né, Marcos? Começa a mexer, ele bate na burra, dá cada lapada, a burra imprensa ele, a perna dele imprensa na pedra. Quando imprensa, ele se aperreia, desce de lá, pega o chicote, o chicote que ele ganha na mão, o pau, não sei o que é. Quando ele pega, que está batendo na burra, ele diz assim: por que é que você não faz o que eu te mandei? Porque você, a Bíblia diz que a burra abre a boca, Deus abre a boca da burra, e a burra olha para ele e diz assim: por acaso eu não estou contigo há muito tempo? Por acaso alguma vez eu fiz isso? Alguma vez eu temi? Alguma vez eu te deixei na mão? Todas as vezes que tu quisesse em algum lugar eu te levei, eu te trouxe, mas hoje não deu. Por quê? Quando Deus abre os olhos dele, ele vê um anjo na frente da burra, com espada desembanhada na mão, dizendo: se não fosse ela, tu seria morto, rebelde. Glória a Deus. O que ele não via, a burra viu. Grande, aleluia. E ele deu um animal que livrou ele da morte. Porque se a burra tivesse dado um passo, o anjo mesmo diz: se ela tivesse dado mais um passo adiante, tu seria morto. Já imaginou? Muitas vezes ele está assim, a gente quer ir para cima do problema. Bora! Mais um passo, vai, não sai do lugar, vai. E a morte bem na frente. E você não percebe. Dá mais um passo, Balaão. A Bíblia diz que o anjo estava com uma espada desembanhada na mão, Marcos. Olhando para a burra, e a burra temeu. Mesmo apanhando, ela não vai para cima. Mesmo sendo obrigada a ir, ela não vai. Livrou ele da morte. Deus abre a boca dela para falar com ele. Já imaginou? O homem começou a falar com a burra e não percebeu. Tem momento que o homem fica cego ao ponto disso. Onde é que é natural o homem falar com a jumenta, irmão? Mas esse homem começa a falar com ela como se fosse coisa natural. Quando a burra falou, irmão, a primeira coisa que eu fazia era correr. Puxa, a burra falou, aí não bati de quero, filho. Ficava, né? A burra falando, negócio nunca visto na história. Então, você já imagina a rebeldia, o que é que leva o homem? A que ponto leva? E a proteção de Deus é tão grande, irmão, que Deus usa até os animais para nos guardar às vezes. Às vezes um carro quebra e você não sabe. Um objeto, você ia pegar o ônibus, quebrou no meio do caminho. Aí você fica lá remugando. É porque eu estou atrasado, é porque isso, é porque aquilo. E não sabe o livramento que Deus está te dando. O anjo da morte está dizendo: se vier eu mato. Se vier o mato, é hoje o dia. E o Espírito de Deus, o príncipe da vida, está dizendo: você não leva porque eu tenho um plano, eu tenho um projeto. Se tu crê nesta palavra, levanta a tua mão. Ao Espírito da morte não tem poder sobre a vida daquele que Deus derramou uma unção, que Deus derramou um poder, Deus derramou uma graça. Deus olhou para você e disse: eu me agradei de você, e em você eu vou fazer um investimento. Se tu crê nesta palavra, mesmo que você não entenda, levanta a tua mão nesta noite e agradece a Ele os livramentos que Ele tem te dado, que você não tem percebido. Glória a Deus. Imagina aí, Deus usar um jumento, porque tem momento que a gente está cego a esse ponto, que não enxerga. O anjo estava lá com a espada desembanhada, e se ele passasse, aí meu Deus era tão grande, se ele passasse, ele morria. Mas a jumenta não vai, e falando, quando Deus abre os olhos dele, ele percebe que tinha, se ele continuasse naquela rebeldia, ele ia ser morto. Às vezes a morte está diante de nós, a gente não percebe. E a gente não percebe também, às vezes, que atitudes nossas podem nos levar ao óbito. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus, Ele protege a nós. E a proteção de Deus, mesmo que Deus não protege a gente para se aparecer para nós não, irmão. E Deus não nos protege para que a gente dizer assim: obrigado. Não. Você está entendendo? Olha só o que é que Deus faz. Deus nos dá livramento. Quantas pessoas receberam o livramento de Deus aí e que nunca serviu a Ele? Quantas? Que Deus deu oportunidade, que Deus deu chance.
que Deus chamou, eu pastorei pessoas que hoje já não está no nosso meio mais, que todas as vezes eu estava lá insistindo, falando, dizendo, e que hoje não está conosco mais. Pessoas que já cantaram para Deus, pessoas que quando louvaram o chão caiu. Você está entendendo? Mas que não perseveraram nesse caminho, preferiram sair debaixo das asas do Altíssimo. Saindo debaixo das asas do Altíssimo, Marquinhos, é como Deus fala, é como Ele está como uma galinha recolhendo os filhotes debaixo das suas asas. Mas o filhote que sai debaixo das asas, todo mundo aqui conhece o gavião. Rodeia em cima da casa onde tem pinto, galinha. E quando o pinto está distante, o gavião fica de olho. Ele vai pairando por lá, se movimentando, e olhando para o pintinho e diz assim: ó, chega lambendo os beijos. Ele vai se lambendo ali assim, quando eu quero uma oportunidade. E quando sai de perto da galinha, o pintinho sai de perto da galinha e vai para longe. E a mãe da galinha segura nos olhos e diz assim: vem para cá para baixo. Olha o gavião. Mas o filhote não quer se aventurar, quer suas experiências. E vem, mas não quer. Sabe o que acontece? O gavião vai dizer assim: é hora de dar o bote. Pela visibilidade ele percebe que não dá tempo de correr até lá. E ele diz: eu vou dar o bote. Se peguei. Na maioria das vezes é ou não, Marcos? Ele olha para dar um errado. É só quando ele se apressa demais, e assim, não tem outro jeito mesmo. Já que não deu o espaço que eu queria, eu vou entrar agora. Aí às vezes dá errado, que ele se topa com a galinha e leva uma surra. Mas quando ele vai, porque ele olha e vê a oportunidade, ele dá um voo rasando. E nesse voo rasando, aí quando a galinha começa a espernear, correndo atrás do pintinho, o pintinho começa a correr atrás da mãe e quer se ficar debaixo da onde? Das asas que ele saiu. E quando vai procurar as asas, lá vem o gavião e... Tem hora que não dá tempo. Tem hora que não dá tempo de você se encontrar debaixo das asas. Porque debaixo, eu quero ver debaixo das asas da galinha se ela deixa arrebatar o pinto. O gavião pode ter a altura que for. A gente que é uma pessoa, ser humano, chega perto da galinha, olha o nosso tamanho para uma galinha. Você chega perto da parte dos pintos, ela começa a se inchar, a asas dela começa a arrepiar assim, e ela vai para cima. Ela não quer saber o tamanho, ela quer saber de proteger. Sabe o que Deus está dizendo? O teu inimigo jamais se aproximará de você enquanto estiver debaixo da minha asa, a sombra do Onipotente. Porque a Bíblia diz em Colossenses 3 que nós estamos com a nossa vida escondida em Deus, com Cristo Jesus. É por isso que quando o diabo nos procura, ele não nos acha. Porque Cristo nos tomou e disse: você está escondido. Nós vamos pegar e vamos perceber que Deus dá livramento a nós. E os livramentos que Deus nos dá não é para se aparecer para nós. Porque a gente ovacionando Deus ou não, Ele não vai deixar de ser Deus. Você vem para um culto como esse, você não dá glória. Deus é louvado a todo tempo, anjos dizendo: santo, 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 santo. Já imaginou? 24 horas por dia ele tem anjos dando a ele a glória que ele merece. Se eu vier num culto como esse, quando eu abrir uma boca e dizer de agradecimento a ele não vai deixar de ser Deus por isso não. Eu, quando agradeço a Deus, a única coisa que eu sinto é: eu me sinto em paz, eu me sinto bem por isso. Você está entendendo? Aí você imagina comigo, Deus dá livramento a nós, livramento que a gente não percebe, livramento que a gente não conhece, livramentos ocultos que você não vê, a maioria deles você não vê. Eu digo isso porque eu vivi no mundo do crime e sei o que é isso. Muitas vezes eu tiro pelas vidas que muitas vezes eu ia tirar e não conseguia. E quando eu estava com arma e punhos, eu olhava e dizia: agora eu vou executar, e de repente me travava e não conseguia.
Aí eu imagino quantos também queriam tirar minha vida, porque num poeirão uma vez colocaram uma 765 na minha cabeça e uma na cabeça de um rapaz que hoje está no Rio de Janeiro. Quando colocaram, eu olhei para aquela pessoa e começou a conversar, de repente, do nada, passou uma moto, ele joga a pistola fora, depois nos convida a procurar com ele. Sabe o que foi aquilo? Foi livramento. Foi Deus enviando um anjo para nos guardar e nos proteger. Foi Deus enviando um anjo para guardar a minha vida e a vida daquele rapaz, para nos livrar da morte, para tirar a atenção daquele rapaz e ele não nos fazer o mal. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que um homem, com o nome de Eliseu, Elias, na época, a Bíblia diz que Eliseu, perdão, foi Eliseu ou Eliseu? Não, o cara vai seguir. E a Bíblia diz que os homens vieram para, todas as vezes que o rei clamava o mal, irmão Laído, para atacar o povo de Israel, eles preparavam a cilada e diziam assim: eu vou pegar o povo de Israel nessa emboscada. Todo mundo aqui sabe o que é emboscada, né? Uma cilada. Vou pegar o povo de Israel nessa emboscada. Sabe quem é o povo de Israel? É o povo de Deus. É o povo que está debaixo da sombra do Onipotente. Então, o exército inimigo, todas as vezes, dizia assim: vou atacar o povo de Israel nessa emboscada aqui. Preparava lá. Aí Eliseu chegava para o rei de Israel e dizia: não vá por tal lugar, rei, porque o exército de Senaqueribe está te aguardando lá. Tem uma emboscada preparada. O rei não ia. Senaqueribe ficava como? Frustrado. Aí dizia, preparava o exército: vamos atacar Israel, vamos pegar o povo de Israel em tal lugar, eles vão passar por lá e nós pegamos. Fazia emboscada lá. Eliseu chegava para o rei de Israel e dizia: não vá por tal lugar, rei, porque o exército de Senaqueribe está lá e planejam te matar, tem uma emboscada preparada. O rei desviava o caminho. Sabe o que acontece? Senaqueribe se perturba e diz: tem algum X9 no nosso meio. Não é possível. Todas as vezes que eu digo vou pegar aqui, ele vai por outro caminho. Eu digo vou pegar aqui, ele vai por outro caminho. Quem está entendendo que Deus tem que dar livramento assim? Você sabia que Deus tem que dar livramento desse jeito? Sem você perceber, ia por tal rua. Aí Deus, não, por aqui. Você do nada, porque eu vim para essa rua. Você está entendendo? Então, todas as vezes, ia para cá aqui, Israel vinha para cá. Ia para cá aqui, Israel vinha para cá. Sabe o que é isso? É Deus protegendo debaixo das suas asas. Aí a Bíblia diz agora que ele se perturba e diz: tem alguém que está nos entregando lá. Tem algum cabueto no nosso meio, algum X9. Tem alguém que está levando e trazendo. Quer dizer, só levando e trazendo nada. Tem alguém que só está levando a notícia. Eu preparo a cilada e eles não vão. Aí eu preparo aqui e eles não vão. Não tem como. É muita coincidência, não é? Tem como você planejar com o seu exército, ninguém daqui é a favor deles, e você planeja aqui, quando vai lá, o negócio está errado. Algo que não era para dar errado, que ele tinha certeza de pegá-los ali. Tinha até um trajeto para ir por lá e ele não estava errado. Sabe o que acontece? É que alguém chega perto do rei e diz assim: é não, rei. Não é ninguém que está levando daqui para lá para entregar, não. É porque lá no meio de Israel tem um profeta, que o nome dele é Eliseu. E toda vez, rei, que o Senhor planeja um mal contra eles, no meio do exército, é isso que ele diz? Diga comigo, não. Quando tu planeja na tua cama o mal contra Israel, Deus revela o profeta. Quem está entendendo? Todas as vezes que tu planeja o mal na tua cama, antes de dizer para o teu exército, para o Senhor saber que não é ninguém que está levando. Quando o Senhor diz: eu vou destruir, na tua cama, quando o Senhor pensa,
Deus já estava avisando ao profeta lá, e o profeta está avisando o rei, e todo mal é desfeito. Toda cilada é desfeita. Sabe o que o rei faz? Como é o nome dele? Eliseu. Então vamos matar Eliseu. Acabando com o profeta, nós podemos destruir Israel facilmente. Porque é o profeta que está entregando. É o profeta que está revelando. Aí a Bíblia diz agora que ele se levanta de madrugada. Eles preparam um acampamento com um exército forte de homens armados, cavalos, carros, cavaleiros, espadas à mão, arma na mão. E quando chega diante de Israel, quando chega na casa de Eliseu, na porta da casa de Eliseu, os homens passam a noite toda lá, acampados, rodeado a casa de Eliseu, esperando Eliseu abrir a porta para matá-lo. Sabe o que acontece? Um jovem chamado Geazi, servo de Eliseu, quando acorda de manhã, que ele vai olhar pela porta, que ele olha para o lado de fora, ele percebe um exército numerado, homens armados, cavaleiros, carros. E quando ele vê do lado de fora, ele corre para Eliseu e diz: eis, Eliseu, meu senhor, estamos cercados. Lá fora os inimigos estão nos cercando, armados até os dentes. Ele vai nos matar, vamos fugir. Eliseu olha para ele e diz assim: Deus, abre os olhos desse moço para ele ver. Dentro da casa, fisicamente, só está Eliseu e Geazi. Só Eliseu e Geazi. E lá fora tem um exército, com homens armados, com carros. E dentro, Eliseu pede: abre, Deus, os olhos dele, para que ele veja. Porque ele estava dizendo: lá fora tem um exército que vai nos matar, lá fora tem um exército que vai nos destruir, lá fora tem um exército que vai acabar com a nossa história, vai acabar com o nosso ministério, vai acabar com a nossa chamada. Quando Deus abre os olhos daquele moço, ele consegue enxergar em volta deles havia um exército de cavalos e carros e homens de fogo, com espada desembanhada na mão. E Eliseu olha para Geazi e diz: mais são os que estão conosco do que os que estão lá fora. Mais são, levanta a mão nessa noite e diga comigo: mais são o exército que está comigo do que o que está lá no mundo. Se tu quer nesta palavra com a mão levantada, dá um brado de glória. Deus está te protegendo, Deus está te guardando, mesmo que você não esteja vendo. Pastor, eu não estou vendo nada. Ah, se Deus abrisse os seus olhos, como abriu os olhos de Eliseu, você ia ver os livramentos que Deus te deu, cuidado de Deus na tua vida, a proteção de Deus. Irmão, já chegou um momento quando eu estava no mundo, época de ano novo, primeiro dia do ano, primeiro dia da semana, já à noite, mais ou menos meia-noite e pouca, estava no bairro do Rangel, ia para a Rua da Mata comprar droga, juntamente com outro rapaz na moto. E quando nós íamos subir daquela 2 de fevereiro, lá em cima, quando a gente ia entrar, lá na frente, meu chapéu voa para trás, o cabelão grande, aquele chapéu voa para trás, o cabelo ficou logo aquela tuia grandona para cima. Quando o cabelo começa a ficar amontoado, era um negócio horrível. Não, aí eu disse: vamos voltar para pegar meu chapéu. Quando ele deu a volta, que eu peguei meu chapéu, coloquei de volta na cabeça, virei ele para trás, que a gente ia de moto, o teu chapéu para trás, que eu montei na moto pensando que ele ia seguir a avenida novamente. Ele inventa de dropar. Quando ele dropa na pista, o carro vinha daqui do lado da gente, assim, desviou a gente, e quando vinha acelerando, foi na hora que ele entra. Quando eu olho, Marquinhos, eu me lembro, quando eu vejo essa cena na minha frente, novamente, aquele carro vindo em velocidade para bater na gente, e eu disse: pronto, vou morrer agora. Quando ele bater em mim aqui, ele vai cair e o carro vai passar por cima. Naquele momento que o carro bate em nós, ele estourou minha perna. Nos pedal da moto, quando o carro bate no pedal, é o que protege minhas pernas, meus joelhos e a baqueta da perna, porque a frente do carro bate nas duas laterais, onde tem os pedal. Quando bate, a moto faz isso, ó, voa comigo e com o rapaz em cima.
A gente cai mais ou menos a uns 2 metros de distância do carro, e o carro freia em cima de nós, aquele farol na nossa cara, quente. Eu levanto mancando da perna, e naquele momento ali eu não entendi que tinha sido um livramento de Deus. Mas hoje, quando eu leio o livro de 1 João, capítulo 5, Dona Zefinha, versículo 18, diz: aquele que é nascido de Deus não peca. Quem é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Quem quer nisso? Ele pode vir na força de uma leoparda, quando chega perto ele tem que parar. Você quer nisso? Porque sobre a minha vida havia um manto sacerdotal, havia um manto espiritual. Deus já tinha decretado o dia de hoje. Deus já tinha decretado dizendo: eu vou te levantar como profeta naquele lugar. Se tu crê nesta palavra, levanta a tua mão. A proteção de Deus é por causa do projeto que Ele tem na tua vida. Os livramentos dele é por causa do projeto que Ele tem na tua vida. Você crê nisso? Diga comigo: mais são os que estão comigo do que o que está lá no mundo. Diga: com o mundo está o braço de carne, mas comigo está o braço de ferro, que é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem e faz o seu braço de carne a sua força, mas bendito é o varão que confia no Senhor, porque ele será como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que no ano de sequidão ele não terão medo quando vier o calor. Diga comigo: eu vou florescer, porque o meu Deus faz água jorrar aonde não tem água. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê nisso, acho que foi pregado aqui a semana sobre... Foi, né? O pastor pregou sexta? Foi sexta ou domingo? Sexta, não foi? O pastor pregou sexta-feira aqui falando que, para aquela mulher samaritana, que Deus estava dando a ela uma fonte de água, só que a fonte é início. Ele dá uma fonte para quem está iniciando. Ele diz: toma uma fonte, só que quem permanece, capítulo 7, versículo 31, ele diz assim: eu te dou um rio. Você crê nisso? Ele está dizendo: ei, para você eu tenho um início, eu tenho uma fonte, mas se você permanece, eu tenho preparado um rio para você. Você crê nisso? Para nós finalizarmos essa mensagem, eu quero dizer para você aqui no livro de Josué, e nós encerraremos. Diga comigo: a minha vida, não só a minha vida, diga: a minha casa, a minha família, por Deus está guardada. Você crê nessa palavra? Você crê? Essa palavra aqui não é palavra de salvamento, não, irmão. São palavras que é para você guardar na tábua do seu coração, porque eu sou profeta. Você viu a irmã dizendo aqui que o que ela falou em casa para o filho, Deus confirmou aqui? Sabe por quê? Porque a palavra dele é viva. A palavra dele é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 fios. Deus não libera a palavra em vão. Quando a palavra de Deus é liberada, ela é liberada com um propósito. Você crê nessa palavra? E eu creio que o propósito de Deus nessa noite é um propósito de salvação, mano. Livro de Josué, nós vamos finalizar. Capítulo 2, perdão. Josué capítulo 2, diz assim no versículo de número 12: vos rogo, pois, agora, jurai-me pelo Senhor, que assim como tenho usado de misericórdia convosco, assim farei vós com a casa de meu pai. Você lembra que eu estava falando aqui? Isso aqui é a finalização para nós encerrar. Mas eu não vou deixar a palavra que eu falei aqui, você sai daqui dizendo assim: não, o pastor disse, mas não provou. Eu não vim aqui pregar o que eu acho, eu vim pregar o que está escrito. Porque o que eu acho não interessa, o que eu penso não interessa. O que interessa para nós é a palavra. Ou não é isso? Eu disse para você o que aqui logo no início?
que a nossa oração, Deus ouve. Quando a gente pede, salva a minha casa, salva a minha família, Deus ouve. Existe uma condição para Deus salvar? Sim, existe. Eu vou provar para você isso aqui. Mas que quando você ora para Deus salvar a sua casa, a sua família, Deus atende isso. E Deus começa a trabalhar em prol disso, você vê? E muitas das vezes o trabalhar de Deus, quando você olha, que nem meu irmão estava orando por mim, minha vida piorando aqui. Como é que pode? Porque pega uma caixa de abelha e bota a mão nela. Jesus te ama, meu irmão. Pega uma caixa de abelha, bota a mão nela lá para você ver se ela não vai ficar em alvoroço. Mesmo que você destrua a caixa, mas ela vai ficar em alvoroço. Se brincar, ela vai te dar ferroada. Ou não é assim? Do mesmo jeito é Deus mexendo no inferno. Você está entendendo? Mas diga comigo assim, mas Ele vai destruir as forças do inferno. Ele vai acabar com as forças do inimigo contra a minha família e contra a minha casa. E sobre a minha casa, sobre a minha família, tem a bênção de Deus chegando. Quem crê nessa palavra? Deus vai colocar na tua casa um celeiro de bênção, aonde Ele vai guardar vitórias, aonde Ele vai comportar bênçãos e conquistas. Se tu crê nisso, está em prado de glória. Vamos lá. Eu falei para você que Deus, Ele nos ouve. Versículo 11, versículo 12. Vos rogo, pois, agora, jurai-me pelo Senhor, que assim como tenho usado de misericórdia convosco, assim farei vós com a casa de meu pai. Ela está orando pelos da sua família, não está pedindo nem por ela. Isso aqui, para você entender, é a prostituta Raabe, que estava numa terra que ia ser destruída. Ela já sabia disso. Essa terra vai ser destruída. Deus entregou na mão desses homens que estão aqui agora. E como ela sabia que ia ser destruída, ela está rogando a salvação. Tem misericórdia da casa do meu pai. Eu estou fazendo para vocês um favor. Então, livra a casa do meu pai e da minha mãe. Livra os meus filhos. Aí você vai entender. Aí ela vai dizer: assim farei vós com a casa de meu pai, do qual me dareis um sinal. Ela pede um sinal. Aí diz assim: e que salvareis a vida de meu pai e de minha mãe e de meus irmãos e minhas irmãs e a tudo que é deles, e que livrareis a nossa vida da morte. Livrarei o quê? A nossa vida da morte. E eles então lhe responderam: daremos a nossa vida por vós até a morte, se não denunciarem esse assunto. E quando o Senhor nos tiver dado essa terra, nós usaremos contigo de misericórdia e verdade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a sua casa estava sobre o muro. Sobre o quê? Essa mulher tinha uma casa onde? No muro. No muro de onde, Marquinhos? De Jericó. Prosseguindo. E lhes disse: ide para o monte, para que vos procuraram, não vos encontrem, e estejam escondidos lá 3 dias, até que os que vos perseguem tenham voltado, e depois seguireis pelos vossos caminhos. E ele lhes disse: nós seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, tu atarás este cordão de escarlata, vermelho, na janela pela qual nos fizeste descer, e ajuntarás em casa de teu pai, e tua mãe, e teus irmãos, e toda a tua família de teu pai. Qualquer que sair fora das portas da tua casa, o sangue será sobre a tua cabeça, e nós estaremos sem culpa. Mas qualquer que estiver na tua casa, contigo, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se a mão de alguém te tocar. Josué 6, Marcos, e eu vou finalizar. Você observou que essa mulher, ela guarda os espias que havia de invadir a terra de Jericó, que ia destruir Jericó. E ela disse: eu sei que Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra.
E Deus entregou essa terra todinha na tua mão. Então entenda, ela sabia que aquele lugar estava prestes a ser destruído. E o que é que ela vai fazer? Eu quero a salvação minha e da minha casa. E olha que era uma prostituta, que ela estava já prestes a ser destruída com a sua família junta, mas ela faz um ato de bondade por aqueles homens, e ela os vai jurar. Ela está dizendo: eu quero salvação na minha casa, eu quero que vocês façam o juramento, e eu quero um sinal para a minha casa ser guardada. Quantos aqui tem buscado isso? Quantos? Eu quero a minha casa guardada, eu quero a minha família guardada. Veja que não é o pai que está indo atrás, veja que não é os irmãos que estão indo atrás, é ela. Fez um ato de bondade, está dizendo assim: eu quero a minha casa guardada. Eles dão para ela a possibilidade: ei, tua casa será guardada, todos que estiverem debaixo do teu teto não será tocado. Aleluia. Não será tocado. E olha o detalhe: quando nós invadirmos essa cidade, Deus nos entregar, a tua casa não será tocada por nenhum homem. O juramento dele é natural. Ele está fazendo um juramento que eles possam cumprir. Agora eu pergunto: e se aquele muro cair? Hein, Marquinhos? Aqueles homens têm poder para guardar essa casa? Hã? Tem. É a casa dela em cima do muro. E se o muro cair? E agora, né? Se o muro cai, como é que ele vai guardar a casa daquela mulher? Hã? Finalizo agora. Havia um juramento sobre elas, e eles chamaram Deus para ser testemunha do juramento, porque eles dizem que se tiver a tua casa será guardado, mas se sair, o sangue não será mais sobre nós. Mas se alguém tiver a tua casa morrer dentro da tua casa, o sangue será sobre a nossa cabeça. Ninguém vai ser tocado. Quem crê? Ninguém será tocado. Finalizo agora. Capítulo 6 de Josué. Capítulo 6 de Josué. Versículo de número 20. Diz assim: quando o povo sitiava Jericó, e eles vieram contra Jericó, Deus dá ordem para eles rodear a cidade. Eles rodeiam a cidade 6 dias, no 7º dia eles vão tocar a trombeta. Quando toca a trombeta, o sacerdote toca a trombeta, o povo dá um grande grito. Aí a Bíblia diz que a muralha cai abaixo. E agora, como é que fica a casa daquela mulher? Aonde tinha os guardas em cima daquelas guaritas, né? Guarita que chama, né? Guarita? Os guardas em cima ali, com armas. Quando a muralha cai, tudo é destruído e eles morrem. As casas que eram em cima daquela muralha, tudo sendo derribado, porque a muralha caiu, mano. E o povo, então o povo gritou, e o sacerdote tocaram as trombetas. E aconteceu que quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu logo a cidade, cada um à frente de si, e tomaram, e destruíram tudo o que havia na cidade, homens, mulheres, jovens e velhos, até bois, ovelhas e jumentos, a fio da espada. Agora escuta uma coisa. Mas Josué disse aos 2 homens que tinham reconhecido a terra. Lembra dos 2 homens que estavam fazendo juramento para aquela mulher? Mas Josué disse aos 2 homens que tinham reconhecido a terra: entrai na casa da mulher prostituta e façam sair de lá a mulher e tudo que for dela, como a juraram. Peraí, a casa está de pé, Marcos. A casa está de pé. Foi, pois, o Senhor com Josué, e o seu nome se divulgou por todo perdão. E os jovens espiões entraram e tiraram Raabe, seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo que era deles, e também tiraram toda a sua parentela, e puseram fora do acampamento de Israel. Tu está entendendo o que Deus está dizendo? A tua casa será guardada, ainda que aconteça um grande terremoto na terra. Tu está entendendo? As estruturas da terra podem se abalar, mas a tua casa não será derribada. Só que crê nesse juramento e nessa palavra, com a tua mão levantada, dá um brado de glória, se coloca de pé, exaltando aquele que resolveu nos guardar.
e faço dele a minha habitação, que me esconda a sua sombra, debaixo das suas asas, porque nenhum mal na minha tenda chegará. Diga comigo, nenhum mal chegará na minha casa. Diga, nenhum mal vai poder me atingir. O diabo preparou para abalar os alicerces da tua casa, mas Deus está dizendo, a tua casa não será abalada. Quem crê nisso? A tua casa não será destruída. Quem crê nisso? Deus está dizendo, eu estou guardando a tua casa, eu estou guardando a tua família, eu estou guardando os teus parentes, os teus familiares, porque o teu clamor pedindo a salvação, Deus está dizendo, eu estou ouvindo. Se tu crê nesta palavra, tua mão levantada, dá um brado de glória e dá um suspiro de alívio nessa noite. Diga, obrigado, Senhor, pelos teus livramentos, não só a mim, mas como a todas as minhas famílias. Se tu crê nesta palavra, você pode até dizer, Deus, eu vim nesse culto e não senti nada até agora, mas Deus está dizendo, você pode não sentir, mas o inferno sentiu, porque Deus acabou de abalar os alicerces do inferno para dar livramento à tua casa, para dar livramento à tua família. Se tu quer nesta palavra, dá um brado de glória nessa noite, uma salva de palmas bem forte, bem forte, bem forte. Feche teus olhos, faremos assim nesse momento agradecendo a Ele. Terça-feira estará conosco. Quem é que vai vir pregar para terça-feira? Eu vou ver se eu lembro. Toda vez dá um banho quando eu chego aqui para. Terça-feira eu vi uma pregadora, não lembro bem quem é agora, mas eu vou estar colocando nas redes sociais aí, os irmãos que seguem lá, eu vou estar sabendo, vai ser bênção. E dia 21, sábado que vem, nós estaremos indo para a abertura, inauguração da igreja, com a pastora Micheline e o pastor Ricardo, que será lá em Muçulmano. Então, os irmãos que quiserem ir, já vão se preparando para quando for no dia a gente alugar a van, podemos chegar lá naquele lugar e dar glória a Deus, puxar a aleluia. Amém? Diga comigo, porque quando eu colocar o pé naquele lugar, se tiver maldição, vai se tornar em bênção. Diga comigo, pode ser mesmo com certeza, com convicção. Se tiver maldição, vai se tornar em bênção. Se tiver enfermo, vai ficar curado. Porque quando a gente vem na unção de trabalho, faz como Eliseu. Tem água aí que você não bebe porque é amarga. Me dá sal. É para botar açúcar, eu vou botar sal. Botou sal e a água ficou doce. O solo ficou produtivo. Diga comigo, só está amargo até eu chegar. Porque a unção de Deus está comigo. E aonde está enfermo ficará curado. Aonde não tem, aonde ninguém consegue beber, o solo é improdutivo, vai ficar produtivo. Quem crê nesta noite, levanta a mão. É bênção de Deus na tua vida e na tua casa. Como você bebê os teus olhos, soberano Deus, eterno Pai. Deus, nesse momento eu quero te agradecer juntamente com o teu povo. Eu quero bendizer o Senhor nessa noite por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nessa noite. Eu quero te bendizer nessa noite, te agradecer pelos livramentos, pelo teu cuidado e pela tua proteção. Obrigado porque o Senhor tem guardado a nossa família, tem guardado a nossa casa, tem protegido o nosso lar, tem repreendido todo o mal, toda investida contrária. O inimigo tem lutado contra nós, Senhor. Grande tem sido as investidas do inimigo contra a nossa vida. O inimigo tem lutado com todas as suas forças. O inimigo tem lutado com todas as suas ferramentas. Mas a tua palavra diz, no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 16 e versículo 17, Deus criou um ferreiro que assopra sobre as brasas e cria a sua ferramenta para a sua obra, mas também criou um assolador que a destrói toda a ferramenta preparada contra a tua vida não vai prosperar, não vai prosperar, não vai prosperar, não vai prosperar. Deus está dizendo, Deus está derramando bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Recebe o cuidado de Deus. Recebe o milagre. Recebe de Deus a providência. Ele está dizendo, o inimigo pode ter se levantado contra a tua vida, mas
protegendo. Eu vou deixar pensar. Grande a luta. O projeto falhou. Grande a batalha pra impressionar. Luta investida. Mas Deus está dizendo eu já fiz o nó. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé paciência enxergar. Ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim. o diabo disse que estava morto. O diabo disse que não ia sair nada dali. Mas Deus está dizendo, Ele está dando a última palavra hoje. A última palavra que Deus falou. Diz o Senhor, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Ainda tem vida e vai voltar a viver. Vai voltar a viver. Existe vida aí. Está orando pela tua casa? Está orando pela tua família? Existe vida Está orando pelo aí. teu teus parentes? Deus está dizendo, eu estou ouvindo e vou responder. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa Tem jeito, meu irmão. ficar como está. Você está ligando Deus a tua visão. Ressuscitar. Deus está dizendo, eu vou fazer algo novo na tua história. Eu vou impactar a tua vida, diz o Senhor. Eu vou chegar. Labandaia, Lagaxé, Eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. Tem vida, tem vida. Mesmo que o cenário diga que é o fim. Estou dizendo, acabou, Deus está dizendo, tem vida. Gritam quebradas, Disseram para aquela mulher, tua filha morreu. Não incomoda esse mestre. Ele olhou para ele e disse, não temas, mulher. Crê somente, crê somente, crê. Garanto e afirmo pra você. Ele garante a vitória. Vai voltar. Ele garante a vitória. Existe vida. Existe vida. Existe vida. Existe. Não são os nossos pensamentos, meus pensamentos. Não são os teus caminhos, os teus caminhos, diz o Senhor. Porque os teus pensamentos são mais altos do que os teus, diz o Senhor dos Exércitos. Faz assim com a tua mão em forma de receber, com a sua cabeça e sua mão em forma de receber. Diga comigo, Deus vai fazer algo na minha história que nem eu mesmo acreditava que isso ia mudar. Você crê nisso? Meu Deus é especialista nisso. Muitas vezes eu olhei no espelho e disse assim, não tem jeito mais não. Mas o Senhor me fez ver hoje totalmente diferenciado do que eu vi ontem. Está preparado para ver isso a partir de hoje? Deus vai mudar a tua visão a partir de hoje. Deus vai limpar os teus olhos com o colírio de Cristo. E você vai começar a ver coisas novas diante de você. Quando você olhar para um drogado hoje, olha para o drogado, vem com ele com a Bíblia na mão amanhã. Vem com ele como pregador, porque eu profetizo nesse bairro. Aqueles que estão hoje no tráfico, nas drogas, amanhã serão evangelistas nesse bairro. Serão pregadores que irão às nações, ganhar almas para o reino do Senhor. Porque esse lugar aqui não foi preparado para o meu acaso. Não foi preparado para uma brincadeira. Esse lugar foi preparado para ser celeiro de profeta, celeiros de bênção e de milagre. Se tu acredita nisso, dá um brado de glória. Porque hoje à tarde eu pude ver alguém que um dia pregou para mim, estava chorando aqui comigo na igreja. Você crê nisso? E eu pregando para ele, quem crê nisso? Jesus vai fazer isso na tua história. Jesus vai fazer isso na tua vida. Hoje você está vendo o fracasso. Jesus está dizendo, você vai olhar de novo. E quando você olhar de novo, você vai ver um grande milagre preparado, que eu preparei para a tua história. Por tua cabeça nesse momento, se sua mãe for receber, que a graça, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre toda a igreja de Cristo, espalhado na face da terra, e todo crente vivo diz, dê um brado de glória, uma salva de palma, a paz do